apresentação, não tem problema. E o que eu gosto de enfatizar também? Tenham várias apresentações, tá, pessoal? Para quem atende aí com computador ou com tablet, coloquem vários perfis, né? Se você vai atender cliente de carro, tem uma apresentação voltada para carro, para o cliente investidor, tem uma apresentação voltada para o investimento, né? Então, essa aí é mais uma para vocês terem. Então, você vai identificar o perfil do cliente, né? E se for esse perfil, utilize. Mas esse perfil é muito bom, tá? Vamos lá. O que eu quis trazer aqui para vocês hoje, né? A importância de pensar no futuro dos filhos. E aqui a gente está falando de um tema muito sensível, que dificilmente um pai ou uma mãe não vai te escutar e não vai ficar emocionado, às vezes, até com isso, né? Então, eu começo aí com... Vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Estamos. Então, né? Então, é uma pergunta, né? Uma reflexão que a gente tem que fazer, né? E aí, cutucar mesmo o cliente, né? O que você estaria disposto a fazer pelo futuro dos seus filhos, né? Você já pensou no futuro dos seus filhos? Quando nós olhamos para os nossos filhos, a gente sempre deseja o melhor. Segurança, oportunidade, liberdade, mas a pergunta é, o que estamos fazendo hoje para que esse futuro realmente aconteça, né? O amanhã deles depende da escolha que nós tomamos agora. E se o tempo passa e você não estiver preparado, né? E aí o tempo voa, né, gente? De repente eles estão maiores, querendo estudar fora, precisando de independência, e muitas vezes os pais ficam reféns da falta de planejamento. E o que acontece, né? Acabam dando desculpas ou limitando sonhos que poderiam ser possíveis. Então, colocar esses tópicos, né, essa importância, né, que a vida é feita de ciclos, que ele vai precisar de educação, ele vai se formar, vai ter uma carreira, ele vai precisar de uma casa própria, ele vai constituir família, né? E o que garante que seu filho vai ter esse recurso para realizar tudo isso? A gente vive em momentos, né, cada vez mais críticos, que as pessoas não têm renda, que as pessoas sempre estão precisando de ajuda, né? Então, por que não oferecer isso para os nossos filhos? E o erro mais comum é isso, deixar que o futuro vá acontecer. Lá na frente a gente resolve, né? E o lá na frente vai chegar. O tempo ele não espera e cada ano sem planejamento acaba sendo um ano perdido, né? Então, assim, onde os seus filhos vão chegar? Perfeito? Aqui a gente entra na questão dos sonhos, né? Onde você quer ver seu filho chegar, né? Imagina seu filho, sua filha estudando aí na melhor faculdade, fazendo um intercâmbio, conquistando o primeiro imóvel, né? Ou até abrindo o próprio negócio. Tudo isso é possível. A questão é, você prefere esperar ou já começar a construir este caminho, né? Então, para que o seu filho estude numa faculdade boa, tenha liberdade para escolher a própria vida, né? Comprar o primeiro imóvel sem depender de banco. E aí eu peço para vocês fazerem aqui agora um exercício, principalmente aí para quem tem filho, né? Independente da idade, né? Fecha os olhos aí por um segundo apenas, né? Imagina aí seu filho recebendo a chave do primeiro apartamento. E aí ele olha para você com orgulho e gratidão e fala: pai, mãe, obrigado. Foi você que me proporcionou este imóvel. E você, com o coração cheio, vai pensar: poxa, eu fiz parte disso, né? É esse tipo de sensação que não tem preço. E como que a gente pode alcançar isso, né? Oferecer, propiciar isso para os nossos filhos? A gente tem a solução, que é o investimento inteligente, né? Através das nossas estratégias, né? Então, o consórcio, com uma estratégia de longo prazo, ele é seguro, ele é previsível, ele é planejado. Então, a boa notícia é que existe um caminho seguro, planejado para isso. Investimento inteligente, como consórcio, né, que vai permitir você se organizar sem comprometer o presente, mas você vai garantir o futuro do seu filho, que vai ter recurso para ele realizar o que ele deseja, né? Então, a diferença entre poupar de forma solta e investir com um objetivo claro é que faz total diferença. Muitos pais tentam guardar um dinheirinho para o filho, mas quando você não tem objetivo, né, ou quando você não tem onde investir, você acaba guardando ali, esse mês deu, sobrou um pouquinho, no outro mês não deu, e no final das contas aqui não vai fazer diferença nenhuma no bolso do seu filho. Você vai conseguir juntar ali 5, 10 mil reais, o máximo que você vai dar é um iPhone para ele,
não vai mudar a vida dele, né? Então, multiplicar os recursos com disciplina, sem comprometer a estabilidade da família, é fundamental, né? E aí, para isso, a gente já conhece a nossa ferramenta e é isso que a gente precisa trazer aí para o cliente, né? Vamos lá. Com investimento mensal de apenas 505. Eu quis trazer esse exemplo, pessoal, por quê? Por que você não trouxe cota de 100, que é 337? Cara, 500 não é algo pesado para a grande maioria das famílias que tem filho, né? Então, eu quis arredondar ali para 500, porque você consegue fazer um crédito de 150 mil. E aí, o que eu trouxe aqui para vocês entenderem, né, a analogia? Eu comparei. Se você pegasse os 505, que é uma parcela de crédito de 150 mil, e aplicasse num CDB de liquidez diária, rendendo 100% aí do CDI, durante 18 anos. Então, pensa que você acabou de ter um filho, você vai fazer uma poupança para ele de R$ 500, você vai poupar por 18 anos. Durante 18 anos, ou seja, 220 aportes de R$ 505, vai ter um total acumulado lá na frente de R$ 111.100. De juros, né, que isso vai render, um total de 158. Então, no final de tudo, o montante do seu dinheiro aplicado, mais os juros acumulados, você vai ter R$ 270 mil. Olha que loucura. Você vai passar 18 anos poupando, né, economizando, e a gente não está falando nem de poupança não, tá? Peguei aí um CDB com a média de 9% ao ano. Peguei o histórico aí dos últimos 10 anos. A gente está com uma Selic mais alta, tem rendido mais, mas a gente sabe que daqui a pouco ela vai cair, né, um pouquinho. Não vai chegar a patamares muito baixos, mas vamos pegar a média de 9%. Então, você economizando durante 18 anos R$ 500, no final você vai ter só 270. É muito pouco, né, se você parar para analisar. Agora, vamos trazer aqui para o consórcio os mesmos 505, né? Se você compra uma carta de crédito de 150 mil, que a parcela é 505,95. Daqui a 4 anos, ou seja, daqui a 48 meses, você vai ter aí um total acumulado de 196, né? Por causa da atualização do INCC. E aí, o que eu trago aqui, né? Que é a estratégia que a gente vai passar para o cliente. De você usar o lance fixo embutido como essa estratégia para aumentar as chances, e aí entra o nosso lado vendedor, mostrar para o cliente, cara, que a Demicon você tem sorteio, mas você tem os lances embutidos, que eu, como consultor, vou fazer esse papel para você, de fazer a análise mensal, de te mostrar qual que é o momento certo, qual que é o momento mais assertivo de você dar o lance, e aí usando as nossas estratégias, né? Depois da contemplação por lance fixo, você vai ficar com 150 líquido, né? 20% aí do saldo devedor dessa carta dá mais ou menos 147, 148. Mas você consegue comprar um imóvel de 150, né? Então você vai comprar esse imóvel, colocar ele para alugar. A partir daí, gente, pós-contemplação, se você utilizar o lance fixo de 20%, a sua parcela vai ficar em 950 após a contemplação. Se você pega esse imóvel e aluga por Airbnb, que tem uma média aí de 1%, né? Dá 1.500 de locação. Ângelo, mas eu estou numa cidade pequena, na minha cidade não dá 1%, dá menos. Ok, eu quis trazer aqui um cenário que é possível, tá? Então, se você coloca para locação via Airbnb por 1%, vai te sobrar, né? 549, que é a diferença dos 1.500 que você está conseguindo de locação, menos a parcela da contemplação. Neste cenário, se o cliente não fizer mais nada, contemplando o imóvel em 4 anos, o próprio lucro líquido dele, ele vai refazer essa mesma carta de 150, contemplar novamente pelo embutido, e aí ele vai fazendo isso de ciclos em ciclos. E em 48 meses, né, ele vai tendo essa nova contemplação. Então, num período de 18 anos ali, ele vai ter ali, entre 16 anos, 4 imóveis já contemplados, que ele já pode fazer isso, perfeito? Então, a cada 4 anos, aí, em 16, ele vai ter 4 imóveis. Lembra lá, vamos voltar. O meu dinheiro aplicado durante 18 anos vai render 270 mil. Se eu fizer isso via consórcio, eu vou ter um patrimônio de 800 mil. Ângelo, mas você não tem liquidez. Perfeito. Pega o imóvel, depois vende, pronto, você tem a liquidez. Só que você tem um patrimônio muito maior do que se você apenas poupasse esses 505. Agora vamos pegar, né? Se você pega esse lucro líquido mais a parcela que você pagava, você dobra. Então você já está acostumado a pagar 505. Nesta
comparação anterior é se você parasse, pegasse esse lucro líquido e comprasse outra carta de consórcio. Mas se você continua com os seus 505 mais o lucro líquido, ao invés de uma, você já está com 2 cartas de consórcio. Então, no 8º ano aqui, você já está indo para 3 imóveis. No 12º ano, você já está indo para 5, porque você não vai parar de pagar os seus 505 e vai pegar o lucro da locação e vai reaplicar. Então, no intervalo aí de 16 anos, com certeza você está com mais ou menos aí 7 imóveis. E aí a gente já está com um patrimônio de mais ou menos 1.300.000. Então, sabendo usar da maneira correta, mostrando para o cliente, cara, seus 505 com a gente vale muito mais, porque você vai dando alavancadas aí a cada 4 anos, então você aumenta muito mais o seu patrimônio do que você apenas investisse, né? Uma outra possibilidade, se o cliente não quiser reaplicar, né, fazer várias cartas, é ele pegar o lucro líquido dessa e colocar no CDB. Então, ele teria um imóvel locado, se pagando, mais essa rentabilidade. Então, em qualquer cenário que ele vai fazer o consórcio, né, ele vai ter uma rentabilidade, ele vai ter muito mais capital do que ele teria apenas aportando e fazendo essa poupança. Beleza, galera? Eu trouxe aqui também um combo juventude. Por que eu quis trazer isso? É só como um exemplo, né? A gente está falando de crianças pequenas nos outros exemplos, né? Mas vamos supor que eu tenho um filho adolescente, né? Poxa, meu filho adolescente, daqui a pouco ele vai querer pegar um carro, né? Quando ele fizer 18 anos. Você já pensou se seu pai te desse um carro quando você fizesse 18 anos? Que maravilha, né? Por que não? Seu menino, você não quer que ele vá estudar fora para aprender uma outra língua, aprender uma outra cultura? Por que não, né? Fazer um consórcio de serviço para ele fazer um intercâmbio? Então, nessa situação aqui, é apenas um exemplo, por isso que eu falo, o slide vai estar disponível para vocês, adaptem, né? Para cada realidade de cliente, né? Então, você pode colocar o imóvel mais um imóvel, um automóvel mais um imóvel, enfim, montem um combo aí para o cliente da maneira que for melhor, né? Mas eu só trouxe uma sugestão. Então, um combo que ele vai fazer uma parcela de 80 mil de veículo, pagando 557, mais o intercâmbio para o filho dele, pagando 797, vai dar um total aí de 1.200, 1.300. Qual pai talvez não possa pagar isso para dar um carro zero para o filho e uma viagem para o exterior? Quem não quer, né? Então, isso que eu quis trazer aqui para vocês hoje, gente. Eu coloquei aqui, está lá no meu Instagram. Esse foi o post que eu fiz, tem quase um ano. Podem replicar. A gente está próximo aí do Dia das Crianças, 12 de outubro. Então, a hora é essa de trabalhar esse produto, né? Então, a gente está no intervalo aí que dá tranquilamente para você fazer esse tipo de ação, para conversar com os clientes, falando, cara, você vai dar um presente de Dia das Crianças para o seu filho? Dá um futuro diferente para ele, faz uma parcela de consórcio, né? E explica isso aqui. Então, esse é o post que eu fiz, que não é 100% autoria minha, não. Por isso que é o legal, a gente consegue copiar. A gente tem muito consultor hoje da Demicon, muito bom, que se a gente segue, a gente pega exemplos, né, a gente consegue fazer material muito legal. Então, esse aí eu fiz, nem lembro baseado em quem, né, mas foi de um consultor lá do Rio Grande do Sul, se não me lembro, mas enfim. Então, eu coloquei para mim, fiz a adaptação, né, o que eu faria se eu tivesse um filho. Eu contei mais ou menos essa historinha aí, né, que agora apresentei para vocês, que é isso, ó, eu faria um consórcio de 400 mil, com a parcela reduzida, né, na qual eu investiria por mês 1.349, que é o valor dela reduzido, até contemplar. Utilizaria os lances fixos ali como chance, né, para contemplar mais rápido. Usando essa estratégia, os 400, né, eu ia pegar 300, que eu ia comprar um imóvel, colocar para alugar, e aqui eu coloquei alguns gatilhos, né, para quem vê esse post. Ó, presta atenção agora, eu investiria do 1º ao 3º ano, pois do 4º ao 18º, quem vai pagar é o inquilino, né? Então, eu trouxe ali uma linhazinha de quanto eu investiria e qual o restante que a outra pessoa vai pagar. A partir desse momento, eu compraria, né, e colocaria o imóvel para alugar, a parcela reduzida ia para 1.895, levando em consideração aí 1%, eu teria uma rentabilidade de aluguel de 3 mil, com essa diferença, né, que ia me sobrar do consórcio versus o lucro que eu estou tendo via Airbnb, eu aplicaria numa renda fixa. Então, qual que é o resumo? Em 18 anos, meu filho vai ter um patrimônio milionário, porque o imóvel vai estar quitado e vai ter uma valorização, né? Então, um imóvel de 300, daqui a 18 anos, tranquilamente, ele vai estar valendo uns 500, e aquela aplicação que eu fiz, né, que foi a sobra, né, do imóvel que eu coloquei para alugar e a parcela que eu pago, ainda me renderia mais 505. Então, é uma estratégia que a gente pode mostrar aí para o cliente. Perfeito? Galera,
Deixa eu só parar aqui de compartilhar para falar com vocês aqui. Apareci? Apareci. Então, o que a gente precisa ter nesse momento, né? A ciência de que não adianta eu apresentar isso para qualquer cliente. Primeiro, é um perfil familiar, a pessoa tem filhos pequenos. Segundo, se você não tiver com a mãe na mesa de negociação, esquece. Falar só com o pai, vamos colocar aí que 5% pode fazer efeito, os outros 95% vai entrar aqui, sair aqui, ou vai falar assim, ah, legal, mas eu tenho que falar com a minha esposa. Então, esse tipo de apresentação, você tem que estar com a família reunida. Ó, é um projeto familiar para o seu filho. Papai, mamãe ali na mesa para você explicar isso, tá? Mas é uma estratégia que funciona muito, né? Eu não tinha essa apresentação, por que eu quis trazer para vocês? Porque sábado eu atendi um cliente assim, fui fazer uma visita, né, de recém-nascido, que a menina teve um filhinho prematuro de 7 meses, e aí conversando eu falei, cara, vocês já pensaram em fazer um consórcio para ela e tal, e seguir essa linha de raciocínio. Só que sem apresentação. Então, com a apresentação fica mais fácil, né? Para quem não sabe fazer isso assim de bate-pronto, né? Para você apresentar. Perfeito, galera? Espero que tenha ajudado aí um pouco a clarear. Daqui a pouco eu vou mandar aí no grupo para vocês, né, a apresentação, mas podem ficar à vontade aí para utilizar. Perfeito? Galera, obrigado aí pelo tempo de vocês. Bora para cima, que quarta-feira ainda, né? A gente está com on-board aqui em Juiz de Fora hoje, então eu vou focar nisso aqui agora. Mas valeu, galera. Bom dia a todos aí. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, temos algum tempinho. Não? Ângelo, muito bom. Tá me ouvindo? Tô, pode falar, Pan. Eu achei interessante, até coloquei no comentário que às vezes falar com a criança também funciona. Essa ideia que você teve foi muito bacana. Eu tiro pelo meu filho, João Pedro, de tanto ouvir a gente falar de consórcio, ele falou, mãe, faz uma carta aí para mim que eu quero comprar um caminhão quando eu tiver 18 anos. Então, assim, as crianças mesmo, né, o network das nossas crianças, dos filhos, de repente pode ser uma boa para poder a gente trazer o cliente, né, para poder falar, fala com seu pai para fazer um consórcio para você. A criança fica toda empolgada. Então, pode ser um complemento aí na estratégia bacana. Ótima observação, Pamela. Criança, dependendo da idade, já tem um grau de entendimento muito legal e criança vai ficar te pentelhando até você fazer, né? Então, poxa, quer indicador melhor que o filho, né? A pessoa, pai, faz, não fez. Então, ótimo, Pamela, é isso aí. E ele já quer ganhar comissão também, né? Boba Aí, ó. não. E outra coisa, vai falar com os coleguinhas da escola, né? Meu pai fez um consórcio para mim. Aí o menino vai chegar lá na casa dele, ó, fulano fez consórcio, faz um para mim também. Pronto, aí eu já aumenta a rede. Show de bola. Beleza. É isso então, galera. Obrigado aí. Vamos embora para cima. Abraço a todos.